Ao olharmos na palavra de Deus, qual é a verdadeira proposta do Evangelho? É transformação. Traduzindo, nós devemos ajustar nossas vidas ao Evangelho. No entanto, desde o início da proclamação desse Evangelho, vemos pessoas invertendo as coisas. Aqueles que estão tentando ajustar o Evangelho às suas vidas e não o contrário. Isso, além de profundamente danoso, é contrário ao plano e ao propósito de Deus e devemos ser cautelosos. Esse é o assunto da nossa conversa. Nos próximos minutos, nós vamos explorar um pouco mais essa verdade. Estou hoje na cidade de Timon, no estado do Maranhão, no Parque Sucupira, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa reflexão terá como texto base Lucas capítulo 5, verso 36. Também lhes contou uma parábola, que é Jesus falando. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Quando Jesus diz ninguém tira um pedaço, ele não está falando sobre impossibilidade, que caso tentasse fazer não conseguiria. Mas ele está falando sobre bom senso. E eu e você precisamos olhar para esse exemplo e a alegoria proposta por Jesus com a lente cultural da época. Hoje nós vivemos uma realidade de fácil acesso a roupas. Não chegarei ao ponto de dizer que roupa é um artigo descartável, mas principalmente para aqueles de nós que não fazemos questão nenhuma de investir em grife, ela hoje é muito acessível, principalmente se comparado à história. Quando olhamos para os ouvintes de Jesus, a maioria das pessoas não se vestiam muito bem. Eles não tinham a indústria têxtil, o tecido não era tão fácil de produzir, não era assim tão barato e nós precisamos entender que por diversas outras circunstâncias as pessoas de uma forma geral não se vestiam bem. Jesus diz: os que têm vestes finas estão nos palácios. Era muito comum que as pessoas sequer tivessem o próprio guarda-roupa. Hoje em dia, muita gente abre o guarda-roupa e solta aquela murmuração conhecida, tenho nada para vestir hoje. E às vezes eu chamo a atenção de alguns dizendo, ei, nem Salomão em toda a sua glória tinha um guarda-roupa como o seu. A verdade é que nós temos hoje muito mais do que aquilo que eles tinham. Então as pessoas normalmente não estavam bem vestidas, não apenas pela questão de posse. As roupas não tinham desenho feito para durar. A forma como eles viviam era diferente da nossa. Uma pessoa saía de viagem, deitava, dormia no chão. Então, desde a falta de qualidade até a maneira como o tecido era tratado, lavado, não costumava durar. Era comum as pessoas estarem com roupas rotas, rasgadas. Você lembra da história de quando os gibeonitas se apresentam a Josué dizendo, olha, quando nós saímos de viagem, as roupas eram novas. Olha o estado que elas estão agora. Então, se conseguimos colocar essa lente, imaginar uma pessoa que não tem muita opção de roupa, a não ser aquela no corpo que está já bem deteriorada, e alguém lhe oferece de presente uma muda de roupa nova, qual a solução? Nem precisa de muita inteligência. Descarta a velha, troca pela nova, o assunto está completamente resolvido. Agora, Jesus está dizendo que ninguém, diante de uma possibilidade dessa, ia dizer, não preciso dessa roupa nova. É muito pano. Só está me faltando um pedaço ou outro, eu tenho uns buracos aqui, então, em vez de eu pegar a roupa nova inteira, me deixa cortar só um pedaço ou outro para remendar o velho. Basicamente, Jesus está dizendo que ninguém faria isso porque não há o menor bom senso. Descarta-se a velha roupa, troca-se pela nova. Mas por que Jesus toca no assunto se ninguém faria? Ninguém faria no natural, mas ele sabia que no plano espiritual isso aconteceria e aconteceria muito. Porque tem muita gente escolhendo viver de remendo em vez de viver de renovo. Ou seja, pessoas que, em vez de aceitarem a proposta do Evangelho, que oferece algo completamente novo para mudar sua condição, e vestes na Bíblia falam da condição do homem diante de Deus. Eles estão simplesmente dizendo, eu não preciso de tudo que você está oferecendo, Deus. Me deixa pegar só uma parte ou outra que me interessa e ajustar ao estado da minha vida como ela se encontra agora. Então é comum você ver pessoas a quem você prega o Evangelho que diz, não, essa parte da bênção material e financeira, da cura, de entender o amor de Deus, eu quero. Essa outra que chama a atenção, ou quer corrigir o meu caráter, exigir de mim compromisso, eu não quero. E esse elemento, ele tem sido mais danoso do que imaginamos. Jesus não toca no assunto desde o início da história do Evangelho à toa. Ele sabia que isso seria
um comportamento que sabotaria a proposta do Evangelho. E desde o início ele já estava nos prevenindo para que isso não acontecesse. Nós temos muitas vezes uma dificuldade enorme com a chamada visão macro. Nós estamos sempre focados a olhar partes, aspectos. E tem gente olhando para o Evangelho dessa forma. Eu quero esse pedacinho, eu quero aquele outro, né? Eles simplesmente não conseguem ou não querem ver o todo. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando, por exemplo, uma cultura, ela já não é tão forte hoje como foi há uma geração atrás, né? Mas os crentes mais antigos, todo mundo conhecia um produto chamado caixinha de promessa. Podia comprar em qualquer livraria evangélica. Era uma caixinha com vários textos bíblicos impressos, somente as promessas. E eu brinco que era ali que se fazia a loteria espiritual. Vamos ver o que Deus quer falar hoje para mim. Mas o que quer que você tirasse dali seria algo bom e positivo. A pergunta é, esses textos estão na palavra de Deus, são verdadeiros? Sim. Deus mudou de ideia sobre eles? Não. Paulo escreve aos Coríntios e diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele o amém. Ele não mudou de ideia. Mas a pergunta é só essas promessas boas que compõem a palavra de Deus? E a resposta é não. Em Josué 23, de 14 a 16, nós lemos, né, o patriarca, o homem de Deus, o grande líder que sucedeu Moisés, diz, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E diz, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Traduzindo, Josué está dizendo, a palavra de Deus é a verdade, toda ela, para o bem e para o mal. As boas promessas e aquelas severas que falam de consequências da quebra de princípios. Então, os crentes às vezes estão tentando segmentar, essa parte da Bíblia eu quero, essa outra eu não quero, né? Podemos dizer o mesmo sobre a oração. Muitos focam a oração como se ela fosse o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo o que quer. Podemos conseguir de Deus coisas que queremos? Certamente, a Bíblia sustenta isso. Mas a pergunta é, essa é toda a definição de oração? E a resposta é não. Porque oração também deveria ser, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. É o que nós aprendemos com Jesus no Getsemane, que dobra os seus joelhos para dizer ao Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Oração também deveria ser parte de um ambiente de rendição à vontade de Deus. Mas muitas vezes nós a usamos somente para pleitear a nossa vontade. Porque estamos focando num aspecto em detrimento de outro. Então, ao olhar para essas coisas, nós precisamos questionar quem é que vai se adaptar ao quê? É o Evangelho que se adapta às nossas vidas ou nós é que temos que nos adaptar ao Evangelho? E a resposta bíblica é clara, né? Eu e você temos que nos ajustar ao padrão de Deus. E não é o padrão de Deus que se ajusta às nossas vidas. No entanto, nós precisamos compreender que, apesar de pontuar isso com clareza, a mesma Bíblia adverte que esse comportamento, que já era, né, comum lá no início, quando ouviam Cristo, era também repetido na época dos apóstolos. Então, em 2 Timóteo, no capítulo 4, de 1 a 4, nós lemos, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, são pessoas que não querem ouvir o conteúdo integral da palavra de Deus. Isso não significa que nós estamos anulando as boas promessas, ou dizendo que elas não são verdadeiras, ou que elas não devam ser pregadas. Mas quando as pessoas se tornam seletivas, pegando uma parte em detrimento de outra, nós já não temos a verdade. E é nesse sentido que muitos estão trazendo uma proposta de distorção. Eles estão juntando mestres que digam apenas o que eles querem ouvir. E o apóstolo está dizendo, né, na presença de Deus, de Cristo Jesus, eu exorto solenemente, pregue a palavra.
repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, porque nós é que precisamos nos ajustar ao Evangelho, à palavra de Deus, e não o contrário. Há muitas pessoas hoje forjando doutrinas e interpretações a partir de elementos que já estão presentes nas suas vidas e eles não querem mudar. Então, consciente ou inconscientemente, preferem mudar o Evangelho do que mudar suas vidas. Eu e você fomos chamados a viver transformação, pela renovação da nossa mente. Nossos padrões, nossos valores têm que ser modificados pela palavra de Deus, para que possamos nos submeter à ação do Espírito Santo, de sermos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. O Evangelho não muda. Paulo diz, mesmo se um anjo do céu pregar um outro evangelho que seja anátema, o evangelho será sempre o mesmo. Ele jamais será mudado e ele não pode ser adaptado. Agora, nossas vidas não apenas podem, elas devem ser mudadas e moldadas pelo poder da palavra de Deus. Então, que nós possamos escolher não viver de remendo. Deus me dá só uma parte do que o Senhor tem. Que possamos aceitar o pacote inteiro, completo, transformador. Isso fará toda a diferença na minha e na sua vida. Precisamos, de fato, pensar essas coisas e essas verdades, porque quando olhamos, por exemplo, para o funcionamento de uma família, não são as crianças pequenas que dizem para os pais o que é que elas vão comer. Os pais é que com sabedoria e entendimento, conhecendo a necessidade das crianças e a imaturidade delas em relação a escolher e decidir, é que estabelecerão ou deveriam estar estabelecendo a dieta. Mas hoje, falando do alimento espiritual, em muitas igrejas está acontecendo o contrário. As crianças estão exigindo o cardápio. Infelizmente, os pais espirituais estão se adequando, jogando o jogo, dançando a dança, porque estão mais preocupados em agradar essas pessoas do que, como diz Paulo, agradar a Deus. Nós precisamos de cuidado. O questionamento precisa ser feito o tempo todo. Quem está se ajustando? Sou eu que estou me ajustando ao Evangelho? Ou, ainda que de forma inconsciente, estou tentando o contrário? Que nós possamos, com sabedoria, guardar o nosso coração e viver toda a transformação que Deus tem.